Você já tinha pensado em empreender? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E é uma montanha-russa mesmo, né? A gente tem aquela coisa da FOMO, né? E as marcas têm um pouco disso. Como que você lida com essa questão do burnout hoje, empreendendo? A gente não olha só números. A gente tem, toda uma coisa de social listening. O objetivo desse podcast aqui é a gente ter papos sinceros sobre empreendedorismo, sobre inovação. Já falei aqui que isso aqui é um pouco do que eu tinha no bastidor da televisão, né? Conversando com os empreendedores de uma forma muito real, muito sincera sobre os problemas. E a pessoa que eu vou entrevistar hoje é alguém que acompanha nas redes sociais há um tempão. Eu assistia os vídeos e falava, nossa, como seria bacana conversar, bater um papo com essa pessoa. E ela tá aqui hoje. Carla Ramalho Panício. Tudo bem? A Carla no trabalho, Carla né? no trabalho. Eu acho que eu vou ter que mudar o RG, não vai ter jeito. Muito obrigada por aceitar bater esse papo. Eu te acompanho realmente há um tempão. Já vi vídeo seu falando das questões do mercado corporativo. Você fala de make. Você fala agora de brand. Analisa as marcas com análises muito interessantes. Então, estou muito feliz com esse papo, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer muitas ideias, muita inspiração para quem assistir e ouvir a gente. Obrigada mesmo por estar aqui. É uma honra. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, porque eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E eu tendo a achar que quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas falam muito sobre o lado bom e dão uma certa romantizada. Talvez esse podcast eu traga algumas notícias ruins. Mas, no geral, eu gosto bastante de empreender. E eu queria contar um pouco pro pessoal que está assistindo da minha experiência nisso. Que eu imagino que os outros convidados tenham falado sobre ser uma montanha-russa, né? Todo mundo fala Ou uma sobre roleta russa, né? Ou montanha ou roleta, depende do dia. E é uma montanha-russa mesmo, né? Porque tem dia que você começa bem, aí chega no meio do dia, você dá aquela desanimada, se fala, meu Deus, por que eu tô fazendo tudo isso? Vou largar tudo. Aí, de repente, você chega no final do dia e tá tudo bem, e funcionou, e foi certo. É exatamente isso, né? Porque a gente começa a pensar, e eu acho que tem uma sensação de que você tá sozinho, né? Quando você empreende. E aí, quando você começa a ouvir histórias de outras pessoas, ou você começa a compartilhar, seja em podcast ou ouvir de outras pessoas tão próximas, você começa a ver que por mais que os ramos das empresas sejam diferentes, os problemas são um pouco parecidos. Aí você fala assim, tá bom, não sou só eu. Tudo bem, eu tô surtando, mas não sou só eu que tô surtando. É assim mesmo, É né? assim mesmo. Então, são altos e baixos e eu acho que faz parte, como qualquer carreira. Mas eu acho que quando você tem essa coisa de empreender, é um movimento ousado que você faz, né? E aí você meio que vai no tudo ou nada, né? Então, enfim, a adrenalina é maior. E tem uma coisa do empreender que você falou que é muito solitário. Então, por mais que você tenha desafios numa carreira corporativa, por exemplo, você não se sente sozinho, né? Empreendendo não, você se sente sozinho. Às vezes são decisões que dependem só de você. Quando você está começando, muitas vezes você está realmente sozinho, né? Porque às vezes pode ser que você não tenha sócio, você ainda não tenha uma equipe grande, ou você só tenha pessoas prestando serviço para você, não tem alguém ali todo dia com você. Então depende muito de você, né? É realmente solitário. Eu acho que isso traz um peso diferente para o empreender do que os desafios de uma carreira corporativa, por exemplo, sabe? Eu acho que o peso da decisão, ele é muito em cima das costas de uma pessoa só ou de poucas. Eu tenho 2 sócias na minha empresa. E eu olho um pouco... Meu pai também tem uma empresa de consultoria, dele é em TI. E a gente está passando agora, ele está perto de se aposentar, então a gente está começando a passar por um processo de sucessão familiar, onde eu vou assumir a empresa dele também. E eu vejo o quanto as decisões pesam em cima dele, muito mais do que pesam para mim na minha empresa, porque eu tenho outras pessoas para dividir esse fardo. E o meu pai, diferente de mim, ele tem uma tendência a não ter muita proximidade com outras pessoas e de ter uma questão dele internalizar muitas coisas só para ele, por, enfim, decepções e traumas e coisas internas dele, que eu já sou um pouco mais aberta, e eu vejo que se eu não tivesse as minhas sócias comigo, eu já teria desistido há muito tempo. Inclusive, foi um assunto que eu estava conversando com elas ontem pelo WhatsApp, porque a gente
É o que você falou, tem altos e baixos. No mesmo dia a gente tá no topo do mundo e aí dá 2 horas depois você fala, meu Deus, eu quero largar tudo e ser professora de balé na Noruega, assim, sabe? Tipo, e mudar de nome. E eu tava falando pra elas que se não tivesse elas, eu já tinha desistido. Então, quando você tem sócios, quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa só na parte ruim, né, geralmente. Porque é briga, é discussão e não sei o quê. E realmente a gente tem os nossos momentos em que a gente discute algumas coisas, mas pra mim, pelo menos, na minha empresa, o saldo é muito mais positivo do que negativo. Porque até as discussões, elas são produtivas, sabe? A gente fala que é 5 minutos sem perder a amizade. E aí a gente treta, e aí dá tipo 5 minutos depois a gente já tá bem. Porque a gente consegue resolver as coisas e aquela coisa assim, só eu posso falar mal dela. Se você vier falar mal dela, você veio no lugar errado, sabe? E é você saber lidar com esse relacionamento, né? Um empreendedor falou pra mim que é um casamento. E é um casamento mesmo. E é saber que no seu casamento você vai ter a discussão, vai achar ruim, vai ter aquele dia que você não quer ver a cara do seu parceiro, da sua parceira na frente. Faz parte. Depois, no outro dia, vai estar tudo bem. E você tem que saber lidar com os momentos ruins e tal. E para poder aproveitar o que é bom. É isso. Né? E faz muita diferença ter pessoas que você pode contar, assim. Não só sócia, mas um time também. E a gente preza muito por isso, sabe? Transparência e de a gente poder conseguir criar esse ambiente onde a gente se sinta confortável para falar. Que é o mais difícil, né? De você criar um ambiente que as pessoas, tanto sócias quanto o time como um todo consiga se sentir confortável para ser sincero e falar e tudo mais. E é um trabalho diário, é tipo cuidar de planta, entendeu? Você tem que regar, às vezes você tem que podar as partes que não estão boas e é pelo bem da planta em si, né? E é assim que faz. Maravilha. Vamos falar do seu negócio em si? Porque, você é engenheira de materiais. Já trabalhou em grandes empresas, já trabalhou em empresa de autopeças, trabalhou com cosméticos, que, até onde eu sei, é o que você ama, né? E hoje você tem uma consultoria que tem um foco nessa área, né? De beleza e moda e que faz desde desenvolvimento de produto, branding, né? Construção de marca. Como que surgiu a oportunidade da consultoria na sua carreira? Eu sempre gostei da parte de cosméticos e eu também gosto de carro. Então, assim, o trabalho na indústria de autopeças, ela foi uma oportunidade que surgiu no passado, mas eu gosto mais de cosméticos do que de carro, enfim. E aí, eu tava tirando um sabático depois de ter tido um burnout na indústria de cosméticos. Foi pós-pandemia, juntou uma série de coisas. Eu já até abordei esse tema no meu Instagram algumas vezes. Eu falo muito sobre saúde mental. E aí, eu tava tirando um período sabático quando eu recebi uma mensagem, um direct de uma pessoa que tinha uma empresa que não era de cosméticos, perguntando se eu fazia consultoria de posicionamento de marca no digital. Na época, a Lili, que é uma das minhas sócias, ela já trabalhava comigo na minha estratégia digital como influenciadora nesse período sabático de corporativo. E aí a pessoa perguntou, você presta consultoria? Eu falei, sim. Aí o narrador, assim, no fundo, nunca tinha feito isso antes. Foi assim que a gente começou a empresa. Então, quando eu falo que o empreendedor ele tem que ser ousado, ele tem que estar disposto a tomar risco, é exatamente isso que eu tô falando, entendeu? Se você ouvir uma confeiteira, uma boleira, ou você ouvir um cara que tem, sei lá, uma holding, um private equity, provavelmente a história dele se parece em algum motivo, porque alguém perguntou, você faz tal coisa? Ele falou, faz. E na cabeça dele, tipo, eu preciso aprender a fazer, mas eu vou falar que eu sei. Vamos dar um jeito. Nem que eu vire à noite tentando aprender a fazer. E aí a gente começou e a gente percebeu que isso poderia virar um negócio. E a gente começou a crescer a estrutura até virar o que virou hoje. Ao longo do tempo em que a gente foi ajudando algumas marcas, a gente foi vendo que talvez, apesar de a gente ainda prestar serviço para algumas empresas de tecnologia, principalmente startups, a gente foca mais em moda e beleza pela expertise da natureza do nosso negócio. Então, eu trabalhei 10 anos na área, já estou fazendo 11 anos de indústria cosmética. E a Lili, que é minha sócia, trabalhou muitos anos na indústria da moda. Então, assim, a gente presta serviço para outras empresas? Sim, mas onde a gente se sente segura e a gente sabe que a gente pode contribuir mais é na área de moda e beleza. Então, não é que a gente está totalmente fechada, mas a gente sabe que a gente vai brilhar muito nessas áreas e é onde a gente sabe que a gente entrega o serviço, tipo,
mais redondo, perfeito, lindo e maravilhoso. A gente está fazendo agora uma estratégia para uma empresa, uma Lawtech. Tipo, as meninas dessa empresa, né? As donas dessa empresa estão adorando. Então, não necessariamente a gente não sabe fazer, mas é onde a gente se sente seguro, enfim. E aí, a gente começou a observar, nas empresas que a gente prestava o serviço, alguns gaps, não só no desenvolvimento de produto e na estratégia de comunicação, mas antes disso, na estruturação do negócio. Se eu, como desenvolvedora do produto, recebo uma bola quadrada de custo, de planejamento financeiro, de portfólio, eu não consigo trabalhar um bom produto para entregar essa bola já redonda para comunicação. Então, a gente precisou de uma sócia que viesse antes de mim, que é a Andresa. A gente puxou ela do Banco Safra, ela trabalhava com planejamento financeiro no Safra, e aí depois ela foi trabalhar numa outra consultoria que fazia certificações, e ela sempre trabalhou nessa parte de controladoria e planejamento financeiro. E aí a gente precisava, só que aí a questão dela ela não trabalhava na área de beleza, mas ela sempre foi heavy user de beleza. Então, ela é muito apaixonada pelo setor de beleza. Então, o grande diferencial da nossa empresa é que todo mundo que entra lá gosta muito do setor. Então, você precisa ser apaixonado pelo produto. É igual assim, o cara que trabalha com o setor automotivo e ele faz engenharia mecânica automobilística porque ele ama carro, ele trabalha com carro porque ele ama carro. Por que na indústria da beleza não pode ser igual? Só porque é batom? Não deveria, entendeu? Sim. E aí, a gente traz um pouco dessa... Eu trouxe um pouco disso da indústria automotiva, porque eu conheci muitos engenheiros mecânicos na empresa de autopeças que eu trabalhei, que eram super apaixonados por carro, e dava pra ver o quanto que o olho deles brilhava em fazer, tipo, um farol de carro. E, tipo, exato, um negócio totalmente assim, sabe? E eles explicando a ótica do farol, do porquê que não sei o que lá, o material do negócio, e lá. E aí você vê que, assim, a paixão tem que ser um componente importante para isso. Então, todo mundo que entra na empresa tem que gostar muito de maquiagem, de skincare, de produtos de cabelo. Porque isso brilha o olho da pessoa que tá trabalhando lá. Enfim, até o nosso jurídico. Olha! Se você abre a penteadeira da nossa advogada, é tipo de chorar de tanta coisa legal de maquiagem que ela tem. Porque você tem que ser apaixonada. Enfim. E aí, a gente trouxe essa pessoa, que agora ela é nossa sócia. A gente começou com ela com planejamento financeiro. E a gente começou a mostrar para os nossos clientes que talvez o problema deles não fosse só desenvolvimento de produto, mas fosse um passinho antes. Na hora de planejar. Porque a gente olha assim, a guruzada de marketing digital e de lançamento. Não que eu seja contra. Eu acho que tem ótimas ferramentas e que fazem isso. Mas, às vezes, você está focando 90% do seu orçamento nisso, quando você devia estar alocando 25%. E os outros 75%, você deveria estar fazendo outras coisas que são mais importantes. Então, a gente começou a tentar mostrar para os nossos clientes a importância de você ter não só você ter um investimento ali em mídia e etc., mas de você fazer com que esse negócio, no final do dia, seja financeiramente saudável. Então, o nosso foco é criar empresas saudáveis. Não criar empresas... Porque, assim, falar empresas bem-sucedidas... Você falar de critério de sucesso de uma empresa é uma coisa muito subjetiva. Pra gente, o critério de sucesso de uma empresa é que ela dê lucro. Não que vendi 1 milhão de unidades no lançamento. Tá, mas e aí? Quanto que você lucrou? Porque o faturamento e o lucro e o que você vendeu e o que você pôs no bolso são coisas completamente diferentes. Exato. E nem sempre o empreendedor tá ligado nisso, Exato. né? Tanto que a gente tem uma estratégia que a gente conversa com os nossos clientes que é bem agressiva em relação à promoção. Tipo, a gente não recomenda, sob hipótese alguma, que um cliente lance um produto com preço promocional. Não existe preço promocional de lançamento. Porque se você você já está oferecendo para o seu consumidor final uma coisa diferente que é um produto novo. Você vai overestimular ele de coisas, que é um lançamento num preço promocional. Isso não existe. Então, assim... Ele vai querer aquele preço para sempre, né? Exato. Então, assim, a gente tem umas estratégias que, para os olhos da galera que trabalha com essa parte de lançamento, que tem uma estratégia mais agressiva, é uma coisa que eles... Que é totalmente na contramão. Mas a gente pensa no quê? Na saúde financeira do negócio. A gente olha ali na estrutura, na última linha da operação. Do tipo, e aí, você tá pagando para vender ou você realmente vai ter lucro em cima disso? E aí, é onde, assim, a nossa empresa, a gente
vai mostrando ao longo do tempo para os nossos clientes que a nossa real preocupação é que eles prosperem e não necessariamente que eles vendam. Existe uma grande diferença nisso. E para que eles cheguem nesse objetivo, o que vocês oferecem exatamente? A gente oferece desde o planejamento financeiro. Então, assim, ele chega e fala, eu tenho X para investir. Então, a gente faz a distribuição desse investimento. Todo o nosso trabalho é feito a 6 mãos, assim, entre sócias. Então, mesmo que eu esteja falando de desenvolvimento de produto, que é a minha caixinha, digamos assim, eu converso tanto com a Andresa quanto com a Lili para a gente entender se o produto que eu estou pensando em recomendar para o meu cliente tem a melhor estratégia de custo e pricing, que a Andresa vai me ajudar, e tem a melhor lista de benefícios que a Lili vai ajudar a comunicar. Então, a gente nunca faz o trabalho sozinha e eu acho que esse é o grande diferencial da empresa. E a gente oferece desde essa parte de planejamento financeiro, estudo de pricing, posicionamento de mercado, até a parte de como é a sua marca, com quem que ela vai se comunicar. Esse consumidor que vai consumir a sua marca, quem ele consome. Desde artistas, canais de TV, quem ele segue no Instagram, aonde ele gosta de comprar, quem são os amigos dele, até o manual da marca, que muitas pessoas acham que é só identidade visual e logo e cores, e não é isso. O manual da marca é muito mais do que isso. Vai até, assim, palavras que você pode usar e palavras que você não pode usar ao se comunicar nas suas redes sociais, ou se comunicar com o cliente. A experiência que você vai gerar para o seu consumidor. Então, tudo isso permeia uma marca, porque comunicação não é só palavra. Comunicação, ela é verbal e não verbal. Então, tudo comunica. E aí, quando a gente fala de manual de marca, a gente até brinca. É assim, se todo mundo da empresa estiver pegando um voo de São Paulo até Paris e só sobrou o estagiário e ele precisa coordenar uma fotografia de campanha, ele precisa abrir o brand book, ele precisa abrir o manual de marca e todas as informações que ele precisa para coordenar essa campanha precisam estar ali. Ele não pode ter dúvida. E às vezes a gente vê que isso falta, entendeu? Esse serviço mais completo. O que a gente entrega para o cliente é o básico bem feito, que a gente vê que é onde muitas empresas pecam. E a gente prega isso para os nossos clientes. Recentemente, a gente lançou uma marca, né? Uma marca foi lançada que foi uma marca em que a gente ajudou na estratégia de portfólio. E a gente martelou muito isso neles, assim, de que eles queriam trazer uma inovação, um produto diferente. Só que a gente sempre falou, olha, beleza, a gente acha que o produto é legal, que vocês querem lançar. Mas o momento de vocês na entrada do mercado é um momento de gerar receita. E para gerar receita é um básico bem feito. O básico bem feito nunca sai de moda. Ninguém vai deixar de comprar uma boa camisa branca de linho. Daqui a 25 anos, as pessoas vão continuar comprando camisa branca de linho. Então, você precisa fazer a tua camisa... O que é a tua camisa branca de linho? E ela lançou um balme com uma embalagem fantástica, que tem altos ingredientes de hidratação, que tem cores lindas, uma embalagem linda. E o produto ficou incrível. Só que é o básico bem feito, que ninguém tá fazendo. E aí, tipo... Você entende, assim, não tem segredo. A gente não vende uma fórmula mágica. Porque não existe fórmula mágica. Sim. A fórmula que a gente vende é estratégica, é número. A gente investe mais da metade do nosso orçamento anual em pesquisa. Então, a gente está alinhado aos principais agências de pesquisa de mercado. WGSN, Euromonitor. A gente se debruça em número. A gente nunca leva para o nosso cliente uma sugestão que não esteja baseada em dado, em número. A gente precisa dar para ele coisas para ele tomar decisão assertiva. E isso vem através de número. Então, não é a voz da minha cabeça. Eu tenho um feeling de que... Não. Você pode ter o feeling, mas a gente precisa guiar teu feeling a partir de número. O feeling, ele vai existir. Às vezes, ele pode ser parte da tomada da decisão. E quase sempre ele vai ser parte da tomada de decisão. Sim. Mas você tem que ter números e indicações de que aquilo pode funcionar ou não, né? As decisões que a gente... Eu brinco que as decisões, elas são 80% número e 20% feeling. Mas elas não podem ser 80% feeling e 20% número. E aí também é um feeling baseado na sua experiência, né? Que não deixa de ter uma parte racional ali, né? Não é um feeling de, sou uma pessoa, sou X, aqui não tenho experiência nenhuma com cosmético, nem uso isso, mas eu tenho uma sensação. Não é isso, né? Até tem gente que faz isso, mas aí, assim, depois contratam a gente pra consertar.
E vocês atendem pessoas que estão começando, empresas que já lançaram um produto, não deu certo e procuram vocês? A gente atende marcas que não começaram ainda e marcas que já começaram. E a gente consegue oferecer desde um trabalho mais 360, que é tipo planejamento financeiro, até o lançamento do produto. Então, a gente brinca assim, se o cliente quiser, a gente pode só entregar os contratos para ele assinar. E aí, no dia da inauguração da marca, a gente leva um drink para ele. Então, ele pode contratar essa modalidade de serviço com a gente. Ou ele pode contratar a gente para serviços mais spot. Então, ele quer lançar uma fórmula específica ou um produto específico. Ou ele quer trabalhar... eu quero fazer um projeto de redução de custo. Então, eu tô com... sei lá, tenho muitos SKUs, ou eu tenho muitas embalagens, eu tenho muitos produtos aqui que eu queria, enfim, entender como que eu posso reduzir custo aqui na minha operação. A gente consegue fazer isso também. Então, o nosso serviço, ele é bem flexível. Para quem está no meio corporativo e tem um pouco mais de entendimento, assim, de empresas, a gente é tipo uma McKinsey, só que um pouco mais aplicado ao mercado de beleza. Então, desde um serviço completaço até um serviço spot para coisas bem específicas a gente consegue fazer. Só que o nosso diferencial é que a gente está muito focado no mercado de beleza. Então, assim, as decisões que a gente recomenda, não necessariamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo super prático. Geralmente, embalagem de produto de skincare, ela é, na maioria das vezes, de vidro. E não necessariamente porque o plástico vai estragar a fórmula, mas é por uma questão de premiumness, de percepção de qualidade por parte do consumidor. Uma embalagem de plástico, ela reduziria abruptamente o custo. Então, você teria um super ganho de lucro mesmo, de margem, porque você trocar o vidro por plástico é muito mais barato. Só que o impacto que você tem no consumidor final da percepção de qualidade dele vai diminuir tanto as vendas que não compensa você fazer essa troca. Olha, não, jamais ia pensar isso. E aí, quando você tem essa expertise dentro do mercado de beleza como a gente tem, essa é uma recomendação que a gente não faz pro cliente. A gente tenta reduzir custo de outras formas, mas não trocar o material de vidro para plástico. Porque a gente sabe que o impacto que isso tem na ponta, que é o consumidor final, e na percepção de qualidade que ele tem, é muito maior. E que isso vai prejudicar muito a venda dele. Então, assim, é aquela que a gente chama de economia porca, sabe? Tipo, não vale a pena. Porque depois, o seu consumidor, você vai manchar a sua marca perante o consumidor, ele vai deixar de consumir. E você perder um consumidor para você recuperar ele depois é muito difícil. Então... o que a gente faz para reduzir custo? Muda a decoração, troca o cartucho, faz outras coisas. Sei lá, você tem um pote quadrado para um creme e um pote redondo para outro. Vamos fazer tudo quadrado ou tudo redondo, porque daí a gente consegue um ganho de escala. A gente tentar outras coisas para não ter que mudar algo que vai impactar na percepção de qualidade do consumidor. Muito bom. Ótimo exemplo. Hoje está muito acessível empreender ou lançar um produto, né? Você consegue ter contato com o consumidor nas redes sociais, você consegue fazer uma pesquisa através de uma rede social. Os investimentos também são menores para você começar, por exemplo. Ao mesmo tempo, a concorrência é gigante, né? Então, o que a gente tem de marca de beleza sendo lançada... nem sei dizer, assim, mas toda hora tem... né? É muita coisa. Como se posicionar nisso, Carla? Como conquistar o consumidor com tanta informação, com tanta coisa surgindo? Ele sendo impactado a todo momento por uma novidade. Eu acho que o grande diferencial quando a gente fala de inovação... porque, assim, o mercado de beleza, assim como os outros mercados, ele tem ciclos. Então, é quase uma função seno-cosseno, né? Ela é uma montanha, igual uma montanha-russa. E aí, vai ter épocas em que vai estar bombando de inovação, de formato de produto, textura, pigmento. E vai ter momentos de baixa, onde você não vai ter muita coisa diferente acontecendo. Então, recentemente, há uns anos atrás, a gente estava no mercado de beleza numa alta de novos formatos, novas texturas. E agora, a gente está começando a entrar num momento de baixa. Esses momentos de baixa são bons para você construir uma comunidade mais fiel. Porque você não vai conseguir oferecer coisas diferentes. Então, assim, eu estive ano passado no Cosmoprof, que é um evento que acontece todo ano na Itália. E esse ano a gente vai estar num outro evento na França. Então, a gente sempre faz pesquisa de mercado, tanto dentro quanto fora do Brasil, para entender o que está acontecendo no mundo. E a gente está começando a ver que o que está rolando de lançamento já está começando a entrar
numa caída, assim, de inovação, de verdade, porque já meio que esgotou as possibilidades ali da indústria por um tempo, até se descobrirem novas moléculas e tal. E aí é uma questão da indústria e não do consumidor estar almejando inovação. Não, o consumidor sempre está almejando inovação, mas a indústria tem existe uma limitação ali do que consegue alcançar e do que você consegue fazer, né? Igual farmacêutica, igual outras coisas. E aí a gente está entrando nessa baixa da indústria, mas essa é uma boa hora para você criar uma comunidade em torno do seu consumidor. É você oferecer para ele motivos para ele ficar na marca que não são inovação. Porque quando a gente fala de inovação é uma coisa interessante para atrair novos consumidores. Mas não necessariamente é uma coisa que retém. Então, assim, você vai fazer os consumidores chegarem na sua marca pela calça de couro com zíper na lateral, mas elas ficam pela camisa de linho. É mais ou menos isso. Que é aquela história, né? Então teve uma época do rímel, né? Tinha rímel com pincel de tudo quanto é jeito, aquele redondinho. O que era ouriço, que virava não sei o quê, que fazia... E no fim, o básico que funciona. Ou então, a febre do blush jelly. Que é aquele blush de geleinha, que enfim, parece uma gelatina e tal. É um negócio que, tipo, estoura e aí dali a 3 meses ninguém tá falando mais nada. Mas, assim, qual é o grande... A exemplo da Milk Makeup, que é essa marca que viralizou esse blush lá fora e que várias marcas aqui no Brasil copiaram. A Milk, ela atrai novos consumidores pelo blush gelatina, mas as pessoas ficam na marca pelo Pore Grip Primer, que é um primer que você passa e a maquiagem gruda. E aí é o produto que as pessoas realmente compram e recompram, porque é o grande... A gente chama de produto hero da marca, é o produto que sustenta a marca. Então, assim, a inovação, ela serve para atrair o olhar de um novo consumidor para você. Não necessariamente ela vai trazer a retenção daquele consumidor na sua marca. Ela vai fazer com que novas pessoas entrem na sua loja. Mas o que vai fazer elas ficarem são a sua cesta de produtos que são seus grandes carros-chefes. O teu carro-chefe não é a sua inovação. Nunca é. Seu carro-chefe é aquele produto que vende quase a mesma coisa todo mês e que você nunca pode deixar de falar dele. E esse eu acho que é o grande erro das marcas nacionais. Eu já tô entregando um baita do ouro aqui para quem estiver me ouvindo, que é as marcas nacionais hoje, que é um negócio que eu nunca vejo nenhuma marca nacional fazer, elas falam muito pouco, nenhuma não, tem poucas que fazem isso, mas elas falam muito pouco dos produtos carro-chefes dela. Elas estão sempre procurando a próxima mina de ouro, a próxima inovação. E elas esquecem dos grandes queridinhos que vieram lá atrás. Se a gente olha, por exemplo, a Lancôme ou a Shiseido, são 2 marcas que eu considero cases, porque elas têm produtos muito fortes ali na base de pirâmide delas. E aí, por exemplo, a Lancôme, ela tem um sérum que se chama Genifique, que é um sérum de uma embalagem preta. E ele é, tipo assim, um dos sérums mais vendidos do mercado de luxo há pelo menos 10 anos. Mas se você vai no feed do Instagram da Lancôme ou você entra no site da Lancôme, toda hora vai aparecer um combo de Genifique, uma fotinho do Genifique. É tipo, o Genifique está em todos os lugares no site da Lancôme. Por quê? Porque eles sabem que é o produto mais importante, eles nunca vão deixar de falar dele. Então, eu lancei um perfume novo, eu lancei um corretivo novo, mas lancei o corretivo, vou falar uma semana do corretivo, um postzinho do Genifique. Vou falar do não sei o que da inovação, Genifique. Não sei o que, Genifique. Mas o tal produto não sei o que, Genifique. A mesma coisa a Shiseido faz com o sérum Ultimune, que é o concorrente do Genifique. Lançamos uma base nova. Mas o sérum Ultimune é o sérum mais não sei o que, sei lá. A gente tem 20 anos de pesquisa nesse sérum. Toda hora eles estão falando a mesma coisa sobre o produto, porque ele é o produto carro-chefe. E as marcas aqui no Brasil esquecem de falar disso. E aí o novo consumidor entra, toda hora tem gente entrando na sua loja, na sua marca. A sua loja é o Instagram. Toda hora tem gente entrando na sua loja. Se você não tá falando do teu produto que mais vende toda hora, como que ela vai saber da existência desse produto? Às vezes eu rodo o feed de uma marca e demora séculos para eu descobrir qual é o produto queridinho do consumidor no feed. Porque a marca deixou de falar dele há muito tempo. Porque ela tá tão focada em produzir o próximo produto, o novo, a próxima inovação. Então, eu tenho, assim, a gente trabalha com produção de inovação para os nossos clientes, mas a gente tem muito cuidado para falar disso, porque o cliente fica tão dependente de inovação que vira tipo uma droga.
tipo um crack, assim, sabe? Aham. E no mercado de beleza, como as coisas são sempre muito voláteis e as coisas acontecem muito rápido e não sei o quê. Tipo, gente, as pessoas não conseguem consumir na velocidade que vocês lançam. Então, por que não falar dos produtos que já existem de uma forma diferente? Interessante. E você falou, né? As pessoas não conseguem consumir na velocidade que vocês lançam. Moda, beleza, realmente está muito rápido, né? Tanto que a gente não tem mais grandes coleções, por exemplo, né? São as micro coleções ali durante todo o ano. Como lidar com isso, então, Carla? Porque tem 2 pontos, né? Você falou da inovação. Eu bato muito na tecla de que hoje empreender é inovar. Você vai ter que inovar constantemente, você vai ter sempre que ter novidade. E não só novidade de produto, assim, você vai precisar inovar na sua empresa, precisar, de repente, inovar modelo de negócio, precisar inovar algum processo. A inovação pode ser essa, né? Não necessariamente um produto. O consumidor de moda e beleza, por exemplo, demanda inovação, ele quer novidade, mesmo que ele não consuma essa novidade na velocidade que as marcas lançam, ele quer a novidade. Como lidar com isso sem se apegar com a inovação? É que assim, a gente está vivendo uma época em que a gente é muito bombardeado de informação. Então, a gente tem aquela coisa da FOMO, né? Do Fear of Missing Out. E as marcas têm um pouco disso. Dessa impressão de que eles estão ficando para trás. E eu acho que é um pouco o controle mental de quem está guiando o barco. De saber, assim, de ter um planejamento. E eu vejo que a maioria das marcas não tem. Então, quando der, tipo assim, agosto, setembro, as marcas precisam começar a planejar o ano seguinte. E, tipo, eu vou fazer 3 inovações em 2026. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer 3. Mas 4, depois eu mudei para 4. Não. Eu fechei meu planejamento, eu vou seguir meu planejamento. Mas a marca que concorre comigo lançou... Tá bom, a marca que concorre comigo lançou 10. Foda-se. Com o perdão da palavra. Mas, porque assim, quando você tem o seu planejamento, você não... Óbvio, você não vai deixar de olhar a concorrência. Mas quando você faz o seu planejamento, e você tá seguro do que você tá fazendo, é muito mais difícil de você se sentir sobrecarregado pelo que as outras pessoas estão fazendo. Porque esse excesso de lançar coisa, de vamos fazer, é, na verdade, um desespero para gerar receita e entregar um resultado que na sua cabeça ou para o seu investidor você prometeu. A gente tem que lembrar que a gente vive numa economia capitalista. Então, alguém botou dinheiro numa marca ou alguém precisa entregar determinado resultado financeiro numa marca e essa pessoa precisa fazer brotar 40 milhões de receita em 5 meses. Vou fazer o quê? Vou lançar um produto novo. É mais fácil produzir receita lançando um produto novo do que falando dos produtos que já existem. Só que se você tem um plano, e esse plano está claro para todo mundo, para o teu investidor, para você, para o seu time, é muito mais fácil de você... É tipo correr uma maratona. E de repente, você pode... Eu entendo que é muito mais difícil, mas a receita pode vir repaginando um produto que já existe, né? Com planejamento. Assim, você consegue entregar... Porque, assim, tem um conceito na indústria que a gente usa muito na indústria de beleza, que chama fewer and better, que é o menos e melhor. Quando você faz menos inovações, mas inovações melhores, você consegue mais receita com uma única inovação, ao invés de você tentar fazer 10 inovações para gerar a mesma receita de uma. Só que para fazer essa uma, é um tiro muito certeiro que você tem que dar. Esse tiro certeiro é pesquisa, é sentar a bunda na cadeira e pesquisar e fazer a tua lição de casa. Que é muito o que a gente faz na empresa para os nossos clientes. É olhar, a gente não olha só números, a gente tem, tipo, toda uma coisa de social listening. A gente olha o que as pessoas estão consumindo nas redes sociais, do que elas estão falando. A gente cruza esses dados, que essa é uma inteligência que a gente faz de cruzar o comportamento de consumidor de acordo com as agências de inteligência de mercado versus o que de fato está acontecendo, vendo como essas coisas estão reverberando e como isso está se refletindo. Porque o Brasil
em relação ao comportamento de consumidor do resto do mundo, ele tem um atraso em algumas coisas, mas ele tem um adianto para outras. Então, a gente faz esse cruzamento, entrega para o nosso cliente uma análise completa baseada no estilo e no que o nosso consumidor brasileiro quer consumir. Então, todo o nosso trabalho, por assim dizer, por que a gente fala que o nosso trabalho é completo e ele é super qualificado? Porque a gente não vai baixar um número de uma plataforma e vai cuspir isso na cara do cliente. A gente vai tratar esse número e a gente vai entender como que esse número de fato flutua e se comporta através do que aconteceu. Tipo assim, a gente chega no nível, assim, da gente pegar um gráfico de comportamento de marca ali, de market share, e a gente tentar entender o que aconteceu naquele ano nas redes sociais, quem postou vídeo falando daquela marca naquele ano, para entender por que naquele período aquela marca teve aquela flutuação. Isso é uma coisa que quase nenhuma empresa de consultoria faz. Porque a gente quer trazer para o cliente uma coisa real e que ele consiga entender a importância, né, do que a gente está trazendo para ele. Mas assim, por quê? Porque a gente não acredita na inovação pela inovação. A gente acredita no menos e melhor. Tipo, pra que você vai lançar 20 glosses, 8 batons em bala, 10 corretivos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, sendo que você pode lançar 10 cores de corretivo, 2 cores de gloss, vamos chutar, e 3 contornos labiais e você vai... E com o planejamento certo, você vai conseguir produzir a mesma quantidade de dinheiro. Mas aí, pra isso, é planejamento. Não é só, eu vou fazer e aí eu vou sentar e esperar o negócio acontecer. Mas eu acho que essa é a dificuldade. Hoje, as empresas, as marcas, elas estão tão sufocadas na gestão do dia a dia que elas não conseguem ter esse olhar de futuro. E a gente, da Nutracorp, tá aqui para isso. Para ajudar o cliente a ter o olhar de futuro. Essa é uma das coisas que a gente gosta de falar para o nosso cliente. A gente gosta de ajudar o cliente a pensar no futuro para que com menos ele faça mais. Para que ele não precise depois investir 500 mil de tráfego pago para retornar 700 em faturamento. É para que ele consiga ter um investimento menor no tráfego, mas que ele consiga ter uma receita mais fixa, para que ele não precise... Não seja... A pior coisa para uma marca de beleza é a sazonalidade. É você só conseguir vender na Black Friday, ou você só conseguir vender numa ação especial, porque daí você fica dependente daquelas coisas. Aí você se desespera, se descabela, enfim. E você já tinha pensado em empreender? Você sabe que meu pai... Ele tem empresa, né? E ele trabalha muito. E aí eu via o mau exemplo dele e falava, eu nunca vou empreender. Aí eu cuspi pra cima e caiu na testa. Então, por exemplo, você se formou, seu objetivo era trabalhar numa empresa. Eu sempre quis ser C-level. Sempre. Não da sua própria empresa. Não da minha própria empresa. Eu realizei o sonho da Carla de, sei lá, 16, 17 anos, mas não do jeito que eu imaginava. Mas eu acho que, de alguma forma, a forma com a qual a gente é não só criado, mas a nossa personalidade, começa a enveredar por um caminho que certos espaços passam a não comportar a gente da melhor forma. E eu tenho uma personalidade que desafia muito as pessoas. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque, enfim, né, para um comportamento corporativo, onde as coisas são mais hierárquicas e você, às vezes, precisa fazer as coisas que vieram top-down, isso é um problema em alguns casos. Mas... De vários sentidos, né? Vai ser um problema porque você vai ser a pessoa difícil questionadora, vai ser um problema porque, de repente, você vai estar insatisfeita se estiver aceitando, sem falar muito, só o que vem de cima para baixo. Assim, não significa que às vezes não me bate uns 5 minutos e eu penso, eu vou parar tudo e eu vou vender a empresa e eu vou voltar a ser CLT, aí dá 5 minutos de novo eu falando e aguentar. Porque, assim, eu acho que são perfis, né? Eu conheço pessoas que têm um perfil muito bom para trabalhar em empresa porque são pessoas que conseguem... desdobrar muito bem uma estratégia que foi passada para elas e elas conseguem manejar e reger essa orquestra de forma muito bonita, assim, harmônica. E são aptidões.
Mas eu conheço essas mesmas pessoas olham pra mim e falam, cara, eu jamais teria estômago pra empreender. Porque são talentos diferentes. E não é desmerecendo uma pessoa que trabalha no mercado corporativo, mas eu acho que são habilidades e eu acho que a gente deveria explorar melhor essas habilidades que as pessoas são boas ou não são boas. Eu tenho habilidades que encaixam melhor no empreendedorismo, nesse caso. Você falou que teve burnout. E aí até tirou seu ano sabático. Foi no momento que você estava ali trabalhando para uma grande empresa tal, e que você gostava muito. Sim. Imagino que era cosmético e tal. Como que você lida com essa questão do burnout hoje, empreendendo? Porque quando a gente começou a falar de burnout, sei lá, 8 anos atrás, começou aquele comecinho mesmo de falar de burnout. Eu vi muito empreendedor, na época eu estava mais envolvida com startups, e eu via muito empreendedor tendo burnout. Por inúmeros motivos, né? Porque psicologicamente é uma loucura, o emocional é uma montanha-russa mesmo. Você quer se dedicar ao máximo para aquilo porque você tá apaixonado pelo que você tá fazendo, né? Então, você não tem muito limite ali. E tem um senso de responsabilidade também, né? Das pessoas que dependem de você. Exato, tem muita coisa envolvida, né? Então, você empreender... A gente fala muito do burnout nas empresas, mas você empreendendo... É muito fácil você cair para esse lado, né? Como que você lida com isso? Assim, eu não vou te falar que eu me sinto 100% blindada e ilesa de ter outro burnout. Eu acho que agora eu tô mais suscetível justamente pelos motivos que você acabou de falar. Mas eu li um livro da Harvard Business School que chama Como Ter Saúde Mental no Trabalho. E tem um capítulo específico que fala sobre os mecanismos de escapes dos grandes C-levels da indústria. E eles falam sobre você fazer atividade física. E, assim, como eu sou, né, super defensora da questão de saúde mental e etc., eu acabo sempre falando sobre esse assunto. E a gente, acho que culturalmente, tende a separar saúde física de saúde mental. E a gente não deveria. Quando a gente empreende, a gente tem o lado bom da gente não ter horário, mas a gente tem o lado ruim da gente não ter horário. Então, as coisas ruins de empreender são exatamente as coisas boas. A gente não tem chefe. Isso é bom. A gente não tem chefe. Isso é ruim. E aí, a gente começa a perder um pouco da noção de tempo. Porque a gente tem uma coisa para entregar e a gente entra no hiperfoco da entrega. E aí, quando vê, você tá às 6 horas sentado trabalhando na mesma coisa e você não comeu, você não se levantou, você não fez uma atividade física. E aí, você tá esgotado. Empreendedores têm dificuldade de manter rotinas. Isso é uma coisa que eu vejo muito com quem empreende. Porque a agenda muda muito. Você não tem uma coisa fixa, né? Assim, isso é muito exaustivo, né? O ser humano, ele é meio criado para ter uma rotina. E quando a gente empreende, a gente não tem muito isso, né? A gente pode até tentar criar uma rotina. Mas a gente só consegue criar uma rotina empreendendo quando a gente já tem uma empresa muito estruturada. E a gente já tem várias coisas que já estão delegadas para outras pessoas. Mas a gente que tá num começo, assim, minha empresa tem 2 anos, é impossível você ter uma rotina. Cara, que interessante, né? Porque eu, jornalista, rotina zero. Zero mesmo, assim. Às vezes eu começava às 8, às vezes da manhã, às vezes começava às 8 da noite. Eu tenho mais rotina hoje. Porque você ficava dependendo das reportagens e das pautas, né? Hoje, não é que eu tenho uma rotina igual todos os dias. Mas eu consigo estabelecer pelo menos a minha semana. Isso é legal. Às vezes tem coisa que aparece pra mim de um dia pro outro. E aí isso acaba comigo. Porque minha agenda é muito apertada. E aí eu vejo que pra muita gente é essa questão. E aí, assim, essa questão de você achar que saúde física e saúde mental são coisas separadas é o que mais acaba com a vida do empreendedor. Porque se você tem um hábito de, por exemplo, fazer uma terapia, ir ao psiquiatra, tomar uma medicação para ansiedade, mas você não associa isso a hábitos de vida mais saudáveis, atividade física, uma alimentação minimamente balanceada, tentar dormir, sei lá, 7 horas por noite, você não consegue aguentar o tranco de empreender.
porque a sua cabeça para de funcionar e seu corpo não aguenta. E aí pode parecer um papo meio coach, assim. Mas é que o seu corpo, ele precisa estar forte o suficiente para sustentar a sua cabeça. Então, assim, eu vou dar um exemplo ontem. Ontem, literalmente. A gente tá passando por um momento na empresa de tomada de decisões muito importantes. Em relação ao planejamento do ano, em relação a próximos passos de crescimento da empresa. E essas épocas sempre são épocas muito tensas pra gente. E aí, eu tava uma pilha de nervos. Uma pilha de nervos. E eu tava cogitando não ir pra academia, porque eu só queria ficar deitada e ficar de boa. E aí, falei, não, vamos ter que ir, eu vou, tipo, não vou. Eu faço jiu-jitsu e eu faço musculação também. Daí eu falei, não vou pro jiu-jitsu, mas porque eu também não queria conversar com ninguém, queria ficar quieta. Eu falei, não quero interagir com pessoas hoje, então eu não vou no jiu-jitsu, mas pelo menos eu vou fazer musculação. Eu fui e quando eu voltei, eu ainda tava bastante ansiosa, mas eu tava me sentindo melhor. E toda vez que eu tô meio que pensando em desistir de não ir na academia no dia, eu lembro desse capítulo que eu li nesse livro da Harvard Business School, que falava sobre a importância de você fazer atividade física e de como isso mantém, e de como ter um corpo saudável. Não um corpo malhado, muso fit, mas você ter um corpo saudável faz com que você tenha a cabeça no lugar. E fisiologicamente mesmo, de você equilibrar o nível de cortisol do seu corpo, de você ter ali, enfim. E aí eu acho que existe um grande problema na liderança brasileira, que os líderes no Brasil, isso até já saiu em pesquisa, eu só não lembro de onde veio esse dado, de que os líderes no Brasil são os menos preparados para serem líderes hoje. Eu vou procurar o dado depois para te mandar. Justamente porque eles são colocados ali sem estarem previamente treinados para liderar. Muitos dos empreendedores se tornaram líderes pela circunstância de empreender e de ter que, enfim, colocar pessoas abaixo deles, etc. E muitos deles estão tão imersos no trabalho que eles não cuidam da própria saúde física deles. Aí não vai ser uma preocupação com a pessoa que ele tá liderando, né? Não é uma preocupação com a pessoa que ele tá liderando. E ele mesmo não consegue entender que ele está sobrecarregado fisicamente e que ele precisa buscar uma válvula de escape, que é a atividade física, para que ele se torne uma pessoa melhor para as pessoas que ele está liderando. E aí, ontem eu sou embaixadora da Zen Club, e aí ontem eu fiz um roteiro para um vídeo que vai sair em breve deles, e aí tem alguns dados que falam sobre isso, de que pessoas mais felizes, elas são até 21% mais produtivas. Cara, você jura pra mim que você... Tudo bem, você não precisa ser fisiculturista, você não precisa ser tenista profissional, mas assim, você jura pra mim que você não vai minimamente se preocupar se o teu funcionário tá indo na academia? Pra se exercitar, nem que seja um pouquinho. Porque a gente sabe, entendeu? Não é assim... voz da nossa cabeça, é estudo, é dado de que se exercitar faz com que as pessoas, ao longo do tempo, sejam mais felizes e mais saudáveis. Então, tipo, não existe... As pessoas não tratam a atividade física como prioridade. E elas deveriam, porque isso faz bem para a saúde mental delas. E se você está assistindo esse episódio, você é empreendedor, mais ainda. Então, eu tenho, às vezes, agenda de reunião que as pessoas falam, Carla, a gente pode falar hoje às 6? Não. Porque é o horário da minha academia. Ponto, né? Ponto. Inegociável. Mas você sabe que eu entrevistei 2 empreendedoras? Num episódio aqui. Acho que foi o nosso 3º episódio. E uma delas falou... isso foi uma dica do pai delas, do pai dela, que é empreendedor. Que é fazer esse equilíbrio. Então, assim, entenda que você está indo na academia... Isso faz parte do seu trabalho. Porque você está se fortalecendo para ser um empreendedor. Né? Então, a gente tem muito hábito de separar uma coisa da outra, né? Então, a Juliana profissional, a Carla profissional, a Carla empreendedora, a Juliana empreendedora, a Juliana pessoa, a Carla pessoa, são coisas diferentes e a gente separa. Isso não existe. Né? A mesma Carla que precisa ir na academia às 6 da tarde é a Carla que vai trabalhar no dia seguinte.
Então, se você deixar de ir na sua academia, fazer seu exercício ou cuidar da sua alimentação, no dia seguinte você não vai ser a mesma pessoa com a mesma disposição para o trabalho, né? A gente precisa parar de separar essas coisas. E a gente ainda faz essa separação do que é profissional, do que é pessoal, e não existe. Simples assim. Você é a mesma pessoa. É uma única pessoa que tem esses desempenhos, né? E sua vida pessoal vai afetar o seu profissional. Então, se você é uma mãe que, de repente, teve um problema com a licença maternidade ou com a volta da sua licença, você vai produzir diferente ali na sua empresa. Se você foi acolhida ali pela sua equipe, você vai produzir melhor, porque você vai ter a sua mente liberada para estar se dedicando àquilo, né? Exato. Então, se você consegue fazer a sua academia, você vai se sentir livre no dia seguinte para se dedicar para o seu trabalho. Você vai estar mentalmente livre para aquilo, né? Para focar. E até a resposta a situações de alta pressão. Então, assim, não é que você não vai se estressar, não é que você não vai... Mas, assim, até o jeito em que você lida com essas situações é diferente. Eu vejo porque, assim, do ano passado pra cá, do começo do ano passado pra cá, eu tenho sido muito mais chata, assim, com isso. Criteriosa, do tipo, cara, é sagrado. Eu tenho até uma camiseta do padre Marcelo Rossi, boladão, assim, escrito, o treino é sagrado. E aí, eu tenho visto que a minha resiliência às situações de alta pressão no trabalho tem melhorado. Então, eu fico irritada, eu fico puta da vida, eu quero matar, mas assim, eu consigo recalcular a rota mais rápido. Aquilo me afeta, mas não me afeta a ponto de eu ficar paralisada. Eu consigo voltar, eu consigo continuar trabalhando, eu consigo, tipo, me realinhar de novo e falar, não, beleza, vamos lá. E a gente tem que tratar isso com mais seriedade. E a gente não trata. E aí depois, tipo assim... Aconteceu isso comigo porque eu meio que tomei um susto da médica. Ela falou, cara, se você quiser infartar com 40 anos, você continua nesse ritmo. Mas assim, eu acho que você não quer. Então, se você não quiser, você passe a se cuidar. E aí... Esse daí que é o livro? Esse é o livro. Aqui, ó. Não, é assim... Esse livro, e o bom dele é que ele tem capítulos. Então, você não precisa ler ele de uma vez só. Você lê o que faz sentido pra você. Você lê o que faz sentido pra você. Então, o índice ajuda muito. Até tem alguns capítulos sobre, assim, como ajudar uma pessoa que está passando por um processo de tratamento de ansiedade. Como ajudar um colega reativo que não sabe que tá ansioso. E isso me ajudou a lidar com as coisas, até porque, assim, a gente consegue, através da plataforma lá do Zen Club, monitorar como que tá o ânimo geral do time. E aí, a gente vai olhando... E assim, ansiedade é o mal do brasileiro, né? Até pelas questões que a gente enfrenta de inflação, violência, saúde, educação. Todas essas pressões que a gente sofre. E isso muda. Tipo, esse livro mudou até a forma como eu abordo o time para entender como elas estão. E tem uma das pessoas que trabalha diretamente abaixo de mim, né? Que ela trabalha... ela mora bem longe, ela mora em Anápolis. E ela passa bastante tempo do tempo livre dela jogando. Ela é, tipo, quase gamer profissional, assim. E ela é muito boa nisso. E aí, teve uma época que ela tava com alguns problemas muito sérios de ansiedade e tal. E aí, eu falei, olha, você vai ficar muito brava comigo. Mas eu posso colocar nas suas metas do dia pra você sair de casa e tomar, tipo assim, 10 minutos de banho de sol. Tal qual os idosos fazem. E aí, ela falou, eu sei que faz tempo que... Porque teve um dia que ela tava, assim, muito mal. E eu falei, quanto tempo faz que você não sai de casa? Ela falou, faz uns 20 dias. E não era pandemia. Tipo, era, sei lá, 6 meses atrás, assim. Aí eu, por quê? Ela, não sei. Tipo, meu tempo livre eu fico jogando. Quando eu vou pedir alguma coisa de mercado, eu peço pelo aplicativo. Então, o mercado vem entregar aqui em casa. E é isso. E aí, eu falei, não. Não dá, Não né? vai tá dando. E eu falei, você entende que a sua ansiedade tá ligada um pouco a isso? Ela é uma pessoa introvertida. E assim... Mas eu falei, não é sair para interagir com pessoas. Mas é sair para... ver gente, pra, tipo, pisar na grama um pouco, olhar o céu e tal. E que interessante, você como líder, olhar pra ela, falar, tem alguma coisa equivocada aqui, e pedir pra ela cuidar do pessoal dela.
né? Como isso é importante. E a gente, em geral, não tem isso, né? E é errado a gente pensar que, tipo, cobrar a pessoa de produzir mais e melhor. Porque, assim, tudo começou porque eu notei que ela tava mais irritada e menos produtiva do que ela normalmente era. E aí me acendeu uma luzinha vermelha, mas eu falei, bom, eu vou observar e vou tentar conversar com ela. E aí, como a gente tem essa gestão um pouco horizontal, a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade para falar. E aí eu perguntei, ela falou, eu falei, então, é óbvio que eu tenho um interesse como empresa em fazer com que você produza mais? Tenho, porque é importante para mim entregar para o cliente o resultado. Mas eu também, como pessoa, me importo com a pessoa que está sentada na frente do computador. E eu não quero ver você triste, não quero ver você deprimida, e eu também preciso cuidar da sua saúde. Porque, sim, pessoas mais felizes produzem mais, mas eu também me preocupo com você, eu não quero ver você triste. Sim. E a gente, assim, a gente também tem que entender, a gente gestor, empreendedor, etc., que uma relação entre um funcionário e você como gestor é uma relação de interesse. O funcionário quer o salário dele, a remuneração dele, e você como gestor quer a produtividade dele. Tem que ser bom para as duas partes. Quem quer rir tem que fazer rir. Exatamente. Só que para isso, não adianta. Eu falo disso por quê? Porque eu vim de uma criação muito rígida, muito rígida, onde eu tinha pouco espaço para falar as coisas que eu achava. E eu sentia muito essa necessidade de me expressar e eu me sentia muito presa de não poder falar as coisas que eu pensava. Então, eu não quero criar esse ambiente dentro da minha empresa porque eu sei o quanto que isso foi prejudicial para mim. Eu quero fazer diferente dentro do meu ambiente, dentro da onde eu posso controlar. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade. Porque eu sei que se eu tivesse, sei lá, no meu passado, depois de ter feito muita terapia, se eu tivesse tido a oportunidade de falar mais sobre os meus sentimentos, muitas coisas poderiam ter sido diferentes. De repente, até o seu burnout. Com certeza, porque eu demorei muito tempo para entender que eu tinha um problema. E aí, quando eu comecei a olhar para o meu burnout de uma forma mais psicanalítica da coisa, eu comecei a ver que eu nunca não fui uma criança ansiosa. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma jovem adulta em estado de ansiedade. Eu sempre fui pressionada para ser a melhor em tudo que eu fazia. Então, o 9 não é 10. O segundo lugar não é suficiente. Tudo. Eu sempre fui pressionada em ser a melhor. E a melhor não é a segunda melhor, é a melhor, ponto. E isso vai gerando uma expectativa dentro de você, que mesmo que ao longo do tempo isso seja sutil, isso vai se acumulando dentro de você, e aí você fica nessa obsessão em ser a melhor em tudo que você faz, e aí quando você vê, você é uma bomba, e quando você não consegue performar minimamente bem em qualquer coisa, é um castelo de carta e bater um vento. E aí tudo que você construiu desmorona. E aí você fala, caraca, o que eu tô fazendo? Então, quando eu comecei a perceber isso, óbvio, foi primeiro eu tratar de mim, da minha saúde, e eu conseguir me restabelecer fisicamente. Depois pensar o que eu posso fazer para melhorar isso pro mundo. Então, criar o conteúdo, as pessoas entenderem que transtorno de ansiedade e burnout não é uma coisa que cura do dia pra noite. Então, eu já falei muito sobre isso, de tipo, a sensação que você teve um burnout e que você teve um pós-burnout é que tipo, morreu uma parte do meu cérebro e tá morto até hoje. Porque você não é um estresse pós-traumático e fica ali. E vai ficar ali por um bom tempo. E eu não acho que vai sair, entendeu? É um luto de uma Carla que existiu no passado e que não volta mais. Mas tá tudo bem, porque agora eu tenho outra pessoa, outra Carla pra lidar, que é uma Carla que entende mais. E que mesmo, assim, eu ainda tento ser muito compreensiva com questão de ansiedade, produtividade, sem tentar abrir mão do resultado. Então, às vezes, as meninas do time falam, putz, hoje eu tô super ansiosa, não sei se eu vou conseguir entregar, eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu acordei, tive uma crise de ansiedade e tal. E elas abrem isso pra mim. Tipo, eu acho que isso, pra mim e pras minhas sócias, né? Então, eu acho que isso, pra mim, como gestora, é o negócio mais importante que a gente conseguiu alcançar dentro da empresa. É o nosso time ter segurança pra falar pra gente que elas tiveram uma crise de ansiedade ou que elas acordaram mal e elas saberem
que elas não vão ser retaliadas por isso. A sua consultoria tem quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos. Acabou Quantas de fazer. pessoas na equipe? 6. 6. Você, com as sócias? Com as sócias. E aí, mais os, tipo, alguns pontuais, Sim. né? Mas assim, fixos são 6. Muito interessante isso que você tá falando sobre a forma como vocês fazem a gestão de pessoas. Porque eu entendo que esse é o futuro das empresas. Se você não faz isso... A gente está falando muito num mercado de trabalho que ainda está em transformação com tecnologia, né? Então, a gente tem falado da inteligência artificial, que vai substituir mão de obra e tal. Até vai substituir algumas tarefas. Mas a verdade é que você vai precisar de pessoas cada vez mais capacitadas para lidar com as coisas. Você não vai conseguir pessoas mais capacitadas e mais produtivas e mais pensantes se você continuar fazendo a gestão de pessoas como a maioria das empresas faz. Isso não vai reter talento. Exato. Você vai perder talento. Você vai perder inovação, porque as pessoas não vão conseguir pensar e serem criativas ali naquele ambiente. E vocês fazem justamente o contrário. Eu imagino que você consiga perceber o crescimento da empresa nesses 2 anos, inclusive baseado nessa forma como vocês fazem a gestão de pessoas. Com certeza. Porque, assim, tem coisa que dinheiro não compra, né? Que é a satisfação das pessoas de trabalharem ali e saberem que elas estão orgulhosas e que elas, de fato, gostam de estarem no ambiente que elas estão. A prova disso é a gente, às vezes, propor para umas pessoas do time uma mudança de área ou uma mudança de escopo que elas não jamais imaginariam e que vai ser desafiador para todo mundo e elas toparem na hora, de tipo, cara, eu topo porque eu quero continuar aqui, isso faz sentido para minha carreira. E a gente saber que elas curtem. Da gente se divertir e de... Assim, eu acho essa coisa assim, a nossa empresa é uma família, eu acho isso um pouco balela. Mas assim, elas poderem contar com a gente num sentido mais amplo da palavra. E assim, sem abrir mão de entrega. Porque acho que a maior parte das pessoas, dos empreendedores ou dos gerentes, etc., acha que fazer isso é abrir mão de produtividade. Ao contrário. Nossa, não mesmo. Totalmente ao contrário. O meu time é muito produtivo. E às vezes, quando a gente tem alguma falha na produtividade do time, eu e as outras sócias, a gente assume e depois a gente corrige pontualmente aquela falha e aquela falha nunca mais acontece. Então, assim, é uma coisa assim... Se você... E essa questão de retenção de talento é uma coisa muito interessante, porque, assim... Por que você vai fazer com que o seu funcionário não queira trabalhar ali? É contraproducente. Se ele quiser trabalhar ali, se você dá para ele bons benefícios, se você dá para ele um bom ambiente de trabalho, mesmo quando a gente tem, assim, essa questão de entrega e a pessoa não acordou bem, tipo, tô ansiosa, não sei o quê, não vou conseguir fazer tudo o que eu precisava fazer hoje e tal, a gente sempre fala assim, tá, vamos lá, o que você tinha para fazer hoje? Eu tinha isso, isso e isso. Você consegue fazer isso aqui, e aí depois você rala, tipo, vai fazer outra coisa? Entrega isso aqui, só que a condição que a condição que a gente vai te dar é você entregar isso aqui, só que você precisa sair de casa. Você não vai ficar na frente do computador. Você entrega, e aí você vai arrumar outra coisa pra fazer fora de casa. Consegue? A gente tem um trato? Temos um trato. A pessoa entrega em coisa de 1, 2 horas, ela vai embora, a gente tenta remanejar as outras entregas. E aí, no dia seguinte, a pessoa volta renovada. Eu afastei uma das minhas sócias por 15 dias porque ela teve um burnout. E ela não queria sair. E eu tirei ela de todos os grupos com clientes. Tirei ela do grupo do WhatsApp. Eu entrei no administrador do e-mail. Eu suspendi o e-mail dela. Tipo, eu fui muito rígida nisso. Eu suspendi os acessos dela. Todas as coisas de e-mail, de Google Docs. Tirei ela dos grupos. Eu falei... não, mas eu preciso entregar não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, tudo que você precisava fazer, o resto do time sabe. E a gente, tipo, sabe o que precisa fazer e a gente vai remanejar suas entregas. Você vai ficar 15 dias de folga. O que eu vou fazer nesses 15 dias? Eu falei, daí não é problema meu. Arruma alguma coisa pra fazer. Pô, aí ela se cuidou? Não, ela voltou, ela falou, obrigada. Eu não sabia que eu precisava disso, mas obrigada. E agora eu entendo a importância de ter tirado 15 dias de folga. E às vezes é difícil a gente mesmo perceber, né? Você não percebe. E
Isso é uma coisa que você trouxe do mundo corporativo, Da minha experiência. da sua experiência no mundo corporativo para o seu negócio. Que outras coisas você trouxe? Que, é claro, todo o seu conhecimento e a sua experiência para consultoria, né? Mas para a gestão da empresa assim, em si. Eu acho que uma coisa de escutativa é muito importante. Escutar o time e escutar as outras pessoas. Eu acho que uma coisa que eu trouxe, uma lição dura, mas que é um pouco do que a gente estava falando antes da gente entrar no ar. As pessoas sempre vão tentar medir a complexidade do seu trabalho baseado na percepção que elas têm de você. Então, não importa o quão você tenha se dedicado ou quanto de conhecimento você tenha adquirido naquilo, as pessoas sempre vão arrumar um jeito de diminuir um pouco aquilo que você faz e de achar que não é tão complexo ou tão importante assim. Você acha que isso também tem a ver com o fato de ser mulher? Pensei isso agora. Com certeza. Se você fosse um empreendedor, talvez fosse... Se eu não fosse uma mulher tatuada, várias outras coisas, entendeu? Eu acho que seria diferente. E isso me irrita diariamente. Esse é um desafio para você do empreendedorismo. A gente é uma empresa formada 100% por mulheres. E isso é um desafio pra gente, porque a gente vê que muitas vezes o nosso trabalho é diminuído involuntariamente por algumas pessoas e que a gente encontra por acharem que a gente não é expert o suficiente. E eu acho que também tem uma coisa assim, eu não pareço ter a idade que eu tenho. E aí as pessoas acham que eu não tenho a experiência que eu tenho. E aí isso vira uma bola de neve de tipo, ela... E também tem uma coisa, acho que a gente tá tomado numa era de internet onde as pessoas falam que elas são mais do que elas são. E aí gera uma desconfiança generalizada no trabalho de todo mundo, de tipo, eu contratei o serviço do fulano, paguei caro e ele não entregou nada do que ele prometeu. Então, as pessoas, eu acho que no geral, elas estão passando por uma fase de desconfiança. E aí, serviços no geral, que foi uma coisa que a gente também conversou, né? A minha empresa, ela não vende produtos, ela vende serviços. E os serviços no Brasil, eles tendem a ser... medidos com uma régua muito menos valiosa do que um produto. Quando, na verdade, o serviço é... Assim, eu demoro 1/3 do tempo para resolver o seu problema, que você demoraria muito mais. Porque a minha experiência acumulada me fez chegar onde eu tô agora. Então, eu acho que essa é uma lição, assim, que eu levo e que até hoje eu tento aprender, sabe? A gente sempre tem que mostrar sutilmente, né, óbvio, para o nosso cliente o nosso valor. E como que você faz isso? A gente sempre tenta falar muito sobre a nossa experiência e mostrar o quanto a gente tem um serviço que não é só uma coisa pontual, mas é uma coisa mais geral, né? A gente sempre olha com viés de saúde financeira e de saúde do negócio em si. E aí, quando o cliente ele mostra um pouco mais de resistência, a gente tenta a abordagem do plano B, que é quantas pessoas você teria que contratar na sua empresa para você ter o serviço que a gente te oferece hoje. Que é tipo o jogar baixo no nosso... Porque daí a gente mostra com números, né? Às vezes o serviço que ele tá contratando com a gente por um valor, para ele internalizar esse serviço, ele gastaria 6 vezes mais. Daí ele começa a entender o real valor da nossa empresa. Do que vocês fazem. Consultoria é um negócio desafiador, né? Bastante. Porque é um trabalho muito qualificado e que geralmente a gente entra na empresa para resolver um problema que já está acontecendo muito rápido. E aí você vai ter resistência da equipe da empresa, de algumas áreas, dependendo da área. Exato. É difícil a gente ter, tipo, autorização full, assim, para mexer ou para... E a gente também depende da tomada de decisão do cliente, né? Então, nunca é uma coisa que a gente tem total autonomia para fazer. Então, é arriscado. Vocês fazem as pesquisas de mercado e tudo mais. A gente falou aqui de inovação. Então, vocês pensam muito em inovação para o cliente de vocês. Você pensa internamente também? Casa de Ferreira, espeto de pau. É difícil. A gente pensa, mas é difícil. Eu acho que a gente tem
esses períodos onde a gente faz o planejamento do ano e a gente começa a colocar essas ideias em prática são períodos em que a gente começa a pensar em inovação. Mas, geralmente, quando a gente pensa em inovação, são decisões muito grandes que a gente precisa tomar. E aí, é essa decisão que toma muita energia da gente, que deixa a gente estressada. Então, e a inovação dentro do nosso trabalho, ela está muito mais relacionada a comunicar e mostrar o nosso valor para o cliente. Então, é diferente. É difícil ter autocrítica, né? Quando a gente está falando da nossa empresa, é difícil a gente apontar defeito na nossa própria empresa. E eu confesso que é um trabalho contínuo e doloroso pra gente. Que a gente tenta fazer, mas que é bem complicado. A gente está falando aqui da sua carreira empreendedora a partir da consultoria. Mas a verdade é que antes você já era uma empreendedora fazendo conteúdo, né? Sim. Como influenciadora, você já era uma empreendedora. E criar conteúdo, por mais que as pessoas achem que é um hobby e que é de boas, criar conteúdo é empreender. Envolve um planejamento, envolve o trabalho em si. E dentro da profissão de criar conteúdo, você tem outras subprofissões que poderiam ser feitas por outras pessoas, como edição de vídeo, captação, planejamento do conteúdo, roteirização. Então, assim, é óbvio, tem os outliers da profissão que fazem sem roteiro, que fazem... Mas, assim, tudo na vida precisa de planejamento, né? Se a gente quer chegar em algum lugar, né? A célebre frase do coelho da Alice... Do coelho não, do gato da Alice, no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E na profissão de criação de conteúdo, se você quer chegar em algum lugar, você precisa ter planejamento. Nem que o seu planejamento seja postar 5 vídeos por dia, mas isso é um planejamento e isso envolve ação da sua parte. E isso envolve trabalho. Então, eu acho que também tem uma questão de que, como a gente tem uma população de criadores de conteúdo muito grande aqui no Brasil, as pessoas tendem a achar que isso não é uma profissão de verdade, ou que isso não é empreender. Mas, assim como empreender no mundo físico, ser criador de conteúdo é uma profissão solitária. Muita coisa depende de você. Então, você faz o planejamento dos posts, você faz o contato com as marcas, você planeja o roteiro do próximo vídeo, você grava, você edita, você pensa na legenda, você posta, você responde comentário, você posta nos stories. Então, é muita coisa para se pensar. E eu ainda crio conteúdo. Então, imagina, eu tô gerindo uma empresa, atendendo cliente. Em algum lugar, nesse meio tempo, eu ainda tô criando conteúdo. E você não para de criar conteúdo, né? Eu tô, assim, essas últimas semanas não deu pra fazer muita coisa. Mas, assim, esse final de semana eu vou ter que tirar o atraso. Então, esse final de semana eu vou ter que trabalhar. O conteúdo que você posta nas suas redes sociais, no perfil da Carla, é importante para consultoria? É o conteúdo que mais atrai. Principalmente quando a gente fala de análise de marcas, de quando a gente dá conselho para as marcas e etc. E a gente tenta fazer um vídeo roteirizado, baseado nas recomendações que a gente daria se a gente estivesse sentado na mesa com aquele cliente falando. Então, é um cartão de visita, por assim dizer. E como que você começou a criar conteúdo? Foi no seu sabático, depois do burnout, você já fazia antes? Não, eu crio conteúdo há 10 anos já. Quer dizer... 14 anos. Não. Foi em 2014. 2014? 10 anos já. 11 anos. Eu comecei porque eu sempre gostei de moda. E eram os looks que eu usava para ir trabalhar. E aí, por isso que o Instagram chamava No Trabalho. Naquela época, moda era um nicho que tava muito forte no Instagram. Aí, depois veio beleza. Só que eu sempre gostei muito de beleza. E aí, eu meio que mudei um pouco mais para beleza. E aí, eu comecei a falar um pouco mais do mercado de beleza. E eu intensifiquei o conteúdo depois que eu saí da indústria. E eu me senti mais segura para falar sobre os bastidores. Porque também tinha uma questão de compliance e do quanto eu também estava me sentindo à vontade para falar sobre coisas sem que isso fosse gerar um desconforto no seu trabalho no ambiente corporativo. De trabalho, Sempre com muito cuidado para não gerar Gerou, tá? Mas... Gerava problemas
Ah, de eu era pessoas, tipo carteirinha. a Eu tinha minha blogueirinha. carteirinha dourada no compliance já. Eu era tipo VIP do compliance. Porque acontece, seja porque as pessoas ficam em dúvida se o conteúdo deveria ser postado ou não, ou seja porque às vezes tinha alguém mal intencionado ali que achava que eu estava infringindo alguma regra de compliance. Mas quando eu comecei a postar sobre o mercado de beleza e sobre maquiagem no meu Instagram, eu já tinha lido todo o manual de compliance antes, então eu já sabia exatamente o que podia ou não podia fazer. E eu tava playing by the Segura. rules, tava jogando dentro do jogo certinho. Nunca tive problemas sérios em relação a isso, mas era um desconforto. Então, ao longo da minha carreira, eu também tive que lidar um pouco com essa... Eu tive que ter esse jogo de cintura, sabe? Não que eu me senti prejudicada por isso e tal, mas era uma situação desconfortável de, sei lá, a cada 2 meses eu ser chamada pelo time de compliance para falar sempre sobre o mesmo assunto, porque às vezes entrava alguém novo ou recebia uma denúncia nova lá no helpline, e aí tinha que falar tudo de novo e etc. Então, enfim, eu tive que lidar bastante com isso durante o tempo que eu fiquei no mercado corporativo. Mas você nunca pensou, por exemplo, em parar? De criar conteúdo? É. Quando você começou a criar, você entendia que aquilo seria um negócio? Pra mim sempre foi um meio, nunca um fim. Eu acho que criar conteúdo é uma boa alavanca para outra coisa. E você pode fazer isso virar um produto físico, ou você pode fazer isso virar uma plataforma de entretenimento ou de educação, como você faz com o podcast. Mas eu acho que criar conteúdo pela criação de conteúdo em si, eu tendo a achar que a metodologia disso é um pouco falha, porque você está sempre dependendo do algoritmo e de uma plataforma que não necessariamente você controla. E que às vezes você nem entende exatamente como funciona, né? Assim, Exato. existem seus segredos, né? Exato. Então, assim, é você colocar muita energia numa coisa que você não pode totalmente controlar. Então, assim, talvez... Eu acho que uma pessoa que segue totalmente a criação de conteúdo, eu não acho... É uma profissão que eu não recomendaria como fim. Mas eu acho que ela é uma boa alavanca para outras coisas, seja para usar como plataforma de educação, ou seja para você, enfim, impulsionar o seu próprio negócio. Isso não precisa virar um produto, mas isso precisa ter um objetivo. Você acabou fazendo a consultoria que está relacionado com o seu conteúdo. Exato. Você nunca pensou em fazer um produto? A gente até pensa, a gente tem um programa de mentoria para marcas pequenas na empresa, onde a gente faz 6 sessões com a marca, né, com os donos da marca, e a gente vai dando, ao longo dessas sessões, vai guiando eles com algumas questões. O ponto em relação ao produto é que como a gente é uma consultoria boutique, a gente tem medo de pasteurizar o negócio, e isso sair um pouco da proposta de um serviço customizado que a gente gosta de fazer. Tanto que as sessões de mentoria que a gente faz são individuais. A gente não faz mentoria em grupo. A gente faz mentoria individual. Porque a gente acredita no serviço boutique. Porque é o jeito que a gente gosta de atender os nossos clientes, individualmente. Porque cada cliente tem uma necessidade específica, e a gente como o nosso serviço é muito amplo, a gente gosta de se adaptar, abraçar o cliente da melhor forma que ele se sente mais seguro, e ajudar ele nas questões que ele mais necessita. Então, às vezes, o cliente específico tem uma dúvida que é mais relacionada à comunicação do que portfólio. Ou, às vezes, é mais planejamento financeiro do que comunicação. Então, a gente gosta de abraçar ele nessa forma. Se a gente faz um negócio muito geral, a gente tem medo de não dar para a pessoa o que ela realmente precisa. E aí não ter o resultado que vocês gostariam, né? Porque no final das contas a gente quer que a pessoa prospere, né? Mas e criar uma marca de beleza? Ah, quem sabe? Criar não. Mas a gente, sei lá, quem sabe? Se você tem uma marca e você quer que a gente invista na sua marca, manda um e-mail aí pra gente. Mas você tem que dar pra gente uma autorização da gente administrar ela também. A gente tem pensado nisso. É legal, porque assim, a gente tem muitas oportunidades dentro do leque da nossa empresa para fazer. E eu acho que 2 anos, 2 anos a gente tá só começando. É um tempo curto, né? Muita coisa já aconteceu. Mas a gente tá só começando.
E eu acho que quanto mais você vai trabalhando, mais oportunidades e possibilidades você vai vendo. Então, a gente está vendo que a gente pode expandir o nosso trabalho para outras áreas. A gente curte administrar empresas. A gente gosta de ajudar os clientes nisso. Então, assim, a gente tem pensado, não em ter a nossa própria marca, mas sei lá, talvez a gente investir numa marca que a gente de fato acredita, a gente tem pensado cada vez mais nisso. A gente falou muita coisa aqui, muitas dicas, não só de empreendedorismo, mas de saúde mental, muita coisa interessante que pode ser super aproveitada. Mas eu queria que você desse uma dica, assim, né? Você está aí 2 anos empreendendo, tinha também o seu empreender como influenciadora também, mas esses 2 anos mais fortemente à frente da empresa, que dica você daria para quem quer começar, ou de repente alguém que já está ali começando, mas está naquela coisa angustiante do empreendedorismo? Você eventualmente vai pensar em desistir ao longo do caminho. Não vai ser fácil. Mas, se você tiver um plano e você seguir esse plano, a chance de dar certo é alta. Mas você precisa estar bem planejado. Eu acho que a minha principal dica é planejamento. Não fazer as coisas no ímpeto, assim, na empolgação. Uhum. Porque empolgação, energia, todo mundo tem. A diferença é você colocar energia na coisa certa. E para colocar energia na coisa certa, você precisa planejar. E o planejar também envolve você planejar sua vida pessoal, planejar o horário de você ir na sua academia, planejar o seu horário de comer direitinho, sentar, tipo, não coma na frente do computador, reserve um horário do dia pra você. Então, eu acho que se você... É que eu falo, se organizar direitinho, sabe? Planejamento é essencial quando você empreende. Os principais motivos pelos quais a gente vê as marcas se dando mal é por falta de planejamento. E isso vai desde o planejamento individual da pessoa que está regendo a marca, até o planejamento anual da empresa como um todo. Esse Interessante. Dica de ouro. Já falei muito de planejamento e nunca tinha pensado nesse planejamento individual. O quanto ele é importante para o resultado final. Sim, porque é tipo o efeito borboleta, sabe? É a asinha da borboleta que tá mexendo ali e ela vai reverberar. Porque a gente, como empreendedor, a gente também é exemplo pro time. Então, se a gente não dá exemplo pro nosso time, eu posso cobrar que o meu time faça atividade física e se cuide, coma direito, porque eu faço atividade física, eu me cuido e eu como direito. E elas veem o benefício disso. Só que eu vou cobrar uma pessoa se eu não faço isso, entendeu? Não tem como, né? Carla, muito obrigada pelas agradeço. dicas, pelo papo. Acho que foi, né, já falei aqui, foi muito bom. Obrigada Muitos pelo insights, acho que é uma convite. inspiração. Tenho certeza que vai ajudar quem está empreendendo, quem está passando aí algum sufoco, ou até se inspirar para empreender também, né? Porque a gente fala do lado difícil de empreender, como você falou, né? A gente romantiza muito o empreendedorismo e tem sua parte hard, difícil também. Mas tem um lado muito bom também de empreender, né? Tem. Então, sabendo equilibrar as coisas, tudo funciona e vai dar certo, né? Obrigada pelo convite, eu adorei nosso papo. Obrigada eu. Gente, ó, curta, compartilhe, se inscreva também no canal. E eu tenho falado muito, deixa seu comentário. Quem você gostaria de ver aqui, que tipo de papo, se você tem alguma dúvida. A ideia é construir isso como uma comunidade mesmo. Então, eu quero saber de você. O que você quer saber, o que você quer ouvir. Vamos construir isso juntos. Obrigada pela companhia. Até a próxima.